Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast aqui no canal Olhar para Si. E hoje eu vou falar um pouco com a Lizzie. Ela vai contar um pouco da história dela, justamente para que nós aqui possamos começar a transbordar. Então, para que isso vá trazendo para vocês conexão e entender como foi a jornada dela. E também depois vocês vão ver o episódio com a minha história. A gente escolheu esse tema justamente porque nós queremos trazer aqui como nós chegamos nas terapias e hoje acabamos também virando profissionais da ajuda da saúde com elas. Então, Lizzie, um prazer estar com você novamente. E conta para nós como é que foi a sua trajetória, quem é você, como é que tudo ocorre aí dentro. Olá, Aline. Olá a todos que estão aí conosco nesse episódio especial, né? Que é uma apresentação é, mais detalhada de quem somos nós mesmos, né? E eu sou a Lise, é a Elisiane. Eu sou a Elisiane, tenho um pouquinho mais de 50 anos, já sou casada há mais de 30 anos, tenho uma filha. E a minha trajetória, a minha história, bem dizer, uma das, né? Uma das histórias, né? Vou contar aqui uma que impactou mais a minha vida, que foi aonde em busca, onde eu precisei ir em busca de terapias, que foi quando eu era criança, com 9 anos, eu sofri um acidente. E naquela época já não existia especialistas né, em áreas específicas como é hoje. E o meu acidente, eu bati quase todo o meu rosto no asfalto, porque eu estava de moto. E na época não era obrigatório o uso de capacete. Um detalhe, né? Que hoje a gente sabe como é importante para a segurança. Então, naquela época, o meu acidente foi bem grave, mas foi feito o que tinha para aquele momento, foi feito tudo o que tinha que ser feito. Mas mesmo assim deixou sequelas, porque com o passar, né, dos anos, com a formação completa do rosto, mais tarde veio a me dar problemas de dores. Sentia muitas dores. Eu não conseguia determinar onde era. Então eu comecei a procurar especialistas, um diferente do outro, porque eu tinha muita dor de cabeça. Aí uns achavam que era visão, aí eu tinha dor de ouvido, muitos unidos no ouvido, e daí eu ia em cada especialista e não sabia o que que era. Até que ele pediu um exame simples, que é a panorâmica hoje, né? Que ali ele conseguiu diagnosticar que eu não tinha partes do meu rosto. Uau. Então, devido àquele acidente, como ele moeu boa parte, né, do meu rosto, então ele não tinha ATM do lado esquerdo, não tinha nada. E a direita, ela já estava dando problema, já vinha dando problema devido à compensação. Também tinha bastante partes do meu rosto, o queixo, não tinha, eram pedaços de ossos ali que tá, por isso eu sentia muita dor. Tinha muita sinusite também. E aí eu fui em busca de tratamento, né? Sempre foi em busca de tratamento, até que surgiu as cirurgias, né? Comecei a fazer a primeira cirurgia, aí não foi suficiente, precisei passar pela segunda cirurgia. E quando na segunda cirurgia foi a reconstrução total de face. E nessa reconstrução, teve alguns episódios que dá para comentar aqui, que foi quando eles abriram uma parte, eles foram fazer a mentoplastia, né, a parte do queixo, da cirurgia anterior, o médico tinha deixado algodão. Então, teve uma necrose, teve um problema, eu tive complicações nessa cirurgia que não estavam previstas. Então, foram imprevistos ali, né? E que os médicos ali, graças a Deus, conseguiram, né, terminar a cirurgia. Demorou 15 horas, mas eu tive algumas complicações no período, né? Como hemorragia e também a parada cardíaca e respiratória.
Então, eu precisei ser reanimada. Então, eu tive todo um processo depois, porque o meu corpo realmente ele deu uma mudada. Eu não produzia mais tanta vitamina, então eu precisei estar acompanhando com médicos, né? Desde então. E também em sentido emocional. Aí, em sentido emocional, também foi um baque. Eu imagino, Lise, imagino, 9 anos de idade, e eu sei que todo esse processo foi durante a tua adolescência até a fase adulta, que você vai contar um pouco mais para nós. Mas assim, eu fico aqui, complexo, intenso. Imagino, como é que foi para você assimilar tudo isso? Como é que foi realmente esse aspecto emocional? Porque o rosto é a nossa identificação para o mundo, para com nós mesmas também. E como é que foi para você ter essa vivência e essa experiência, inclusive muito próxima da morte mesmo? Conta aqui para nós também, por favor. Exatamente. Foi um período em que o acidente foi aos 9 anos. Eu comecei a tratar com os 18, 19 anos. Aí eu logo em seguida eu casei. Aí eu também engravidei, depois de uns anos, eu tive minha filha. E a minha filha já estava, né, conosco enquanto eu fazia todas essas cirurgias e eu passava por todos esses processos. E sim, não foi fácil, porque como você mesmo falou, é o rosto, é a identidade, é algo que mexe realmente conosco, né? E foi um momento do acidente de criança, que foi um momento impactante para o meu corpo, onde ali surgiu, né, marcas no meu corpo, que a gente sabe que causam um estresse, né, pós-traumático. Aí, por anos e anos, ainda passando por cirurgias, né, passei por mais duas, e ainda tendo que lidar com todo esse estresse pós-traumático. Então, isso realmente, ele acarretou em problemas emocionais para mim. Depois da cirurgia mesmo, né? Eu tive algumas complicações emocionais, precisei de acompanhamento, né? De psicólogo. Aí, o primeiro psicólogo até que eu fui, eu não consegui sentir aquela conexão, aquela ajuda realmente que eu precisava. E aí, eu procurei um psiquiatra. Aí, o psiquiatra, ele me encaminhou para uma outra psicóloga que ela trabalha, até hoje, ela ainda trabalha, com terapia cognitiva. E aí sim, foi na terapia cognitiva que eu consegui aprender a lidar com aquelas sensações, porque nesse decorrer dos anos eu desenvolvi fobia. Eu não conseguia estar em lugares onde tinha muita gente. Meu coração disparava, eu tinha a sensação que ia desmaiar, eu suava, a minha vista escurecia. E também, devido a essas fobias, para mim, no meu interior, lá dentro de mim, a solução era só dormir e não acordar mais. Então, a morte também, ela ficou muito perto de mim como uma solução, porque eu não conseguia sair daquele misto de emoções que tinha dentro de mim. E eu era mãe, eu era mulher, eu era dona de casa também. Eu também tinha responsabilidades como pessoa e eu não conseguia. Parecia que tudo era muito pesado e muito grande para mim naquele momento. E foi aí, nessa terapia cognitiva, que essa psicóloga me ajudou a lidar de forma prática. De forma prática, nós fomos trabalhando em maneiras que eu poderia lidar com aquela sensação em cada situação. E entender que se um dia eu não estivesse bem, também está tudo bem. Está tudo bem aquele dia que eu não consiga pôr em prática aquilo que eu aprendi dela e sair daquela fobia. Tudo bem ir para casa e deixar passar. Então, entender isso, né? E que às vezes a gente precisa realmente olhar para dentro da gente e entender. Vai ter dias em que sim, eu vou conseguir fazer um trabalho e sair e ver um resultado positivo, e ver a vida diferente e também trazer o melhor de mim para quem está ali comigo. E vai ter dias que não, que eu não vou conseguir, não vou.
e que está tudo bem, e que é um dia após o outro, é uma construção. E respeitar esse processo, respeitar essa construção pessoal que a gente faz com cada uma de nós. Sim, Lise, com certeza. E olha quanta coisa aí para cuidar, para acolher, para também desconstruir. Olha, às vezes eu ouço, porque já conheço você e você contando novamente, eu me emociono, porque não deve ter sido fácil. E ali, nesse movimento que você foi fazendo, que você comentou, dá para notar que te levou também a novos passos. Você foi lá, olhou para você, começou a se fortalecer, a entender que tem dia que não está bem, entender tudo isso que estava acontecendo e praticando, e decidiu dar mais alguns passos. E aí, quais foram esses passos? Isso, exatamente. Graças a uma terapia em que me ajudou naquele momento, ela também, essa psicóloga, ela me aconselhou a fazer um curso que estava tendo na cidade naquela época, e era um curso, bem naquela época do auge do coach, né? Era um curso de coach pessoal. Aí ela falou para mim, vai, Lise, vai por você e veja o que você pode tirar de bom e o que pode te fortalecer nesse curso. E eu fui, fiz, eram vários módulos, fiz, e eu gostei tanto, me fez tanta diferença, me deu aquelas ferramentas que o coach trouxe, me estimulou tanto a querer, que quando eu fiz para mim, eu quis também levar para outros. E eu fiz toda a certificação, tinha um protocolo que tinha que fazer com tantas pessoas, social, não social, e eu fiz todo aquele protocolo que era necessário para mim receber a certificação. E eu recebi, consegui receber a certificação. E olha, teve resistência, Aline. Te conto que logo que eu cheguei no curso do coach, eu era a única assim que não tinha uma formação, porque ali tinha psicólogas, terapeutas, psiquiatras, tudo na área, todos que trabalham já com essa área de desenvolvimento pessoal. E eu era uma dona de casa, que estava ali no meio deles. E eu pensei, não, eu posso também ser. E é assim que eu começo, assim que todo mundo pode dar, né? O primeiro passo. E foi aí que eu dei o meu primeiro passo na terapia, porque eu quis tanto levar para outro, que eu fiz a formação e depois já continuei. Aí já teve o coach transpessoal, onde aprofundou um pouquinho mais no emocional, nessa parte dos sentidos nossos, né? Conheci também outras áreas, né? No transpessoal. E aí, dali não parei mais. Aí teve alguns momentos em que ainda eu resistia, mas a minha saúde até mudou. Porque até então eu sempre estava lidando com a saúde. O meu foco sempre foi uma dor física. E desde então eu encontrei esse estímulo dentro de mim. Eu encontrei primeiro para mim e depois para levar para o outro. Onde eu comecei aí a me formar em outros cursos de terapias. E sabe o que você me lembrou? Aquela frase famosa que é tão importante para muitas pessoas, e eu sei que para nós duas é muito, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Eu só posso dar para o próximo aquilo que eu tenho em mim, aquilo que eu amo em mim, que eu valorizo em mim. E foi o seu movimento aí também, como você contou. Primeiro, vou olhar para mim, vou entender o que está acontecendo, foi ali elevando as formações, sempre para que pudesse transbordar para o outro depois. E aí conta um pouco mais, inclusive, das suas formações, que eu acho assim fantásticas. Vou confessar aqui, olha só, a gente fala lá nas redes também, eu sou aqui, a Lise, aliás, ela é a minha terapeuta, gente. Então, eu passo com ela e quero que ela conte aí das ferramentas também que ela agregou no processo e que ela ajuda tantas outras pessoas. Conte para nós, Sim, Lise. sim, exatamente, porque quando eu descobri a capacidade que cada um de nós tem
dentro de nós mesmos, de encontrar essa força interna, eu gosto, então, de trazer também essa, né, essa esperança para a pessoa, que sim, dentro de você tem uma força, só basta olhar ali e encontrar. E aí eu consegui hoje, eu posso dizer que eu tenho uma linha de trabalho, onde eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu começo desde o início, né, com os traços do caráter da criança, como que ela desenvolveu ali diante da família. Aí trabalho com as 12 camadas da personalidade, que é essa fase mais adulta. Também fiz, porque aí eu procurei também, né, Aline, o físico, porque aí estava emocional, né? Aí eu procurei o físico, fiz aromaterapia, fiz a auriculoterapia, também fiz também a psicossomática, né, que é muito importante para conhecer essa parte física e como diz o nome, né, somar com essa parte emocional. E também já fiz esse ano que passou o enneagrama, e atualmente nós, né, fazendo também sobre o trauma, porque tudo isso faz a gente desenvolver mais, sempre mais, porque nós somos feitos maravilhosamente, né? Tanto a nossa parte emocional, como a nossa parte mental, como o nosso físico. Cada vez que você para e olha para toda a sua capacidade, você deseja, é um desejo que vem de dentro, essa vontade que vem lá de dentro de sim querer viver. Porque hoje eu posso dizer, teve uma época da minha vida em que a morte, sim, era uma solução. O dormir e não acordar era uma solução. Hoje não. Hoje eu digo que eu sei viver, eu aprendi a viver. Hoje eu tenho vontade de viver. E é isso, olhar para si é descobrir isso, que vale a pena viver, que vale a pena estar aqui, que vale a pena toda a interferência da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida. É ou você vai encontrar força ou você vai viver da dor. Vai viver ali, né, naquele polo negativo que a gente fala, né? Mas você tem a opção, é uma escolha de cada um. E aí eu convido também, né? Assim como a Aline, eu também procuro muitas vezes a Aline para a gente conversar e tirar essas emoções que estão aqui dentro, os pensamentos que às vezes estão assim, todos confusos, e a gente ter pessoas, né? Eu procuro a Aline me procura, como outras terapeutas também, como outras pessoas também. E é essa a nossa finalidade. E é esse convite também que a gente deixa aqui para cada um de vocês que estão ouvindo, que é isso, não fiquem guardando só para si. Tenham confiança em alguém em que vocês possam ir lá e pedir. E olha, eu estou confusa nisso, estou sentindo isso, eu quero encontrar um novo olhar. E aí sim, você volta para dentro de você e você consegue encontrar essa força, essa saída, né, que muitas vezes a gente procura. E nós, né, Aline, também procuramos em certos momentos essas saídas. E a gente sabe com quem contar. Sim, exatamente, Elise. E é interessante, e eu quero colocar um ponto a mais no que você colocou, que cada pessoa, em cada momento da vida, uma terapia vai ser mais funcional que a outra. Como você mesma lembrou da sua história, um psicólogo ali não teve conexão, você foi para a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, ali você começou a abrir, olhar. Eu vou contar lá na minha história depois como é que foi para mim. Então, também tem coisas que funcionam para cada época da nossa vida. Então, não desistam, porque uma não funcionou, nenhuma outra vai funcionar. O que nós aqui estamos trazendo, e a Lise, com essa história linda dela de superação e de força, é persevere, olhe para você, que você vai conseguir trazer os recursos com essa ajuda, com esse direcionamento, para viver melhor, para realmente estar inteiro ou inteira, não é verdade, Lise? Exatamente. E esse olhar para si vale a pena. Vale a pena, não se assustem e nem resistam a isso, que vale a pena mesmo. E é só assim que a gente consegue realmente transbordar, né, que é o nosso tema,
que a gente só consegue transbordar depois que a gente se preenche disso tudo, dessa vontade de viver, ou que você descobre as tuas necessidades, as suas dificuldades, e você trabalha aquilo em você, transformando toda essa dificuldade numa oportunidade. E é isso que nós duas fizemos, né? Nas nossas dificuldades, a gente conseguiu realmente transformar em oportunidade. Então, a gente também quer convidar que você também a se sentir, né, com esse desejo de também poder se preencher ao ponto de transbordar. Sim, sim. E esse episódio, aliás, os dois episódios sobre as nossas histórias, e com esse tema tão lindo, transbordar, ele veio de uma inspiração da Lise. Ela sempre escreve ali sobre algumas sensações, percepções, e é um texto de autoria dela que eu vou pedir para ela nos presentear e ler aqui. Pode ser, Lise? Pode ser sim. Então, vou pegar aqui no meu celular, tá? Vou ler aqui. Transbordar. Essa é uma palavra que, se não for entendida e sentida, ela não tem a força que é para ela ter. Ela não tem a vivência do momento do transbordar. Imagine uma torneira aberta enchendo um copo de água. Ela leva um tempo para poder encher, e só depois que enche que o copo todo transborda. Nesse momento que começa a transbordar, tudo que estiver ao seu redor recebe aquela água que você está esperando para receber. Tem aqueles que, antes mesmo de encher o copo, já fecham a torneira, interrompendo assim o fluxo dessa água. E tem os que deixam que todos ao redor possam sentir o prazer do receber. Quem é você diante desse fluxo todo de uma água correndo e enchendo o copo? Você tem a paciência do processo de encher? Ou você é aquela pessoa que desesperadamente fecha a torneira para não transbordar? Como deixar transbordar e não perder toda aquela água? Será que eu sei aonde transbordar? E é isso, né, Aline? A gente já se questionou. Será que eu sei realmente transbordar? Será que esse movimento é transbordar? Então, nós deixamos aqui um convite também para que vocês possam contar para nós o que vocês sentiram, né, ouvindo toda essa história. Sim, sim, exatamente. E eu desejo que essa reflexão que a Lise trouxe toque o coração de vocês, como tocou o nosso, ela ao escrever e fazer esse presente, quando ela me enviou. Isso me trouxe, assim, uma vontade mesmo de, vamos lá, vamos transbordar, tá tudo aqui, vamos colocar a serviço da vida. Então, que isso também toque vocês, que possa escolher ser esse que enche o copo, se preenche primeiro, para depois transbordar para os outros. E com com esse sentimento, com essa emoção aqui instalado, vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Lise, muito obrigada por compartilhar e partilhar da sua história. E aí nós vamos nos encontrando por aqui com novos temas e mais episódios para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada também a todos que ouviram. Muito obrigada também por estarem aí. Porque se estão aí, é porque tem um desejo dentro de vocês também de preencher aquele vazio. Sintam-se à vontade em olhar para si. Sim, sim. Até o próximo episódio, pessoal. Até!